Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Outra novidade que quero compartilhar com vocês, além das leituras bíblicas que já estamos fazendo, nas diferentes versões e com diferentes comentários no livro dos Juízes, já estamos aí no capítulo 5, Cântico de Débora, também vamos estar fazendo estudos em cima de obras teológicas importantes, ok? Então eu vou começar a trazer aqui teologias sistemáticas, a gente vai fazer a leitura de pequenos trechos, um breve comentário em cima delas e acrescentar até algum outro material que venha corroborar no entendimento, tá? A primeira obra que estaremos analisando, ponto a ponto aqui, é a Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Stanley M. Orton, editora CPAD. Aconselho a todos a adquirirem todas as obras da CPAD, né? Nós temos aí uma editora de muita confiança, tanto a CPAD quanto a editora Vida Nova, tá certo? A editora Ragnos também muito boa. Então recomendo a todos adquirirem sua obra, mas enquanto você não puder adquirir, você tem aqui pelo menos um compartilhamento, né, desse conteúdo. E quando você adquirir, juntos vamos estudando aí, colocando em prática, né? Uma vez que muitos compram obras importantes, mas deixam somente na prateleira, vamos colocar em ação, vamos começar a aproveitar, tá certo? A absorver desse conteúdo fenomenal, esse conteúdo extraordinário. Então temos aqui a Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, de Stanley M. Orton, ok? Traduzida por Gordon Shaw, editora CPAD. Essa aqui é a 25ª impressão de 2021. O índice é bem extenso, ok? Então, somente para a gente ter uma ideia, veja, ele vai tratar o panorama histórico, fundamentos teológicos, a palavra inspirada de Deus, o Deus único e verdadeiro, Santíssima Trindade, seres espirituais criados, criação do universo e da humanidade, origem da natureza e consequências do pecado, o Senhor Jesus Cristo, já na página 301, segue aqui, obra salvífica, né? Soteriologia, pneumatologia, o Espírito Santo e a santificação, batismo no Espírito Santo, fundamental, né, para o meio pentecostal, dons espirituais, somos continuistas, então analisar profundamente nessa questão dos dons espirituais, a cura divina, a igreja do Novo Testamento, a missão da igreja e as últimas coisas, conteúdo escatológico já ao final da obra, página 609, ok? A lista de colaboradores, tá? Então, grandes homens de Deus, com gabarito, né? Com alto gabarito, alta formação, envolvidos aqui nesse trabalho. Esse trabalho que é um clássico, né? E vamos dar início então, né? Primeiro compartilhamento aqui de conteúdo. Vai ser breve, vídeo curto, somente para que a gente possa ir se inteirando aqui do conteúdo extraordinário aqui dessa obra. Então, página 11, capítulo 1, Panorama Histórico, Gary B. McGee. Página 11 nos diz: alguém comentou certa vez que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia. Então começa aqui já apresentando, né, essas falácias e trazendo uma refutação. Então, um movimento, pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia. Então, muito do que você observa dessas acusações é que o pentecostalismo seria um movimento muito ligado ao emotivismo, ao emocionalismo, ao sentimentalismo, a pretensas revelações e visões e profecias, e que não teria então uma teologia bem fundamentada, mas seria apenas um movimento fundamentado em visões, né, fundamentado nesse tipo de elemento espiritualizado, ok? E quando a gente começa a observar esse tipo de falácias, é imprescindível, é necessário um posicionamento. Então, um posicionamento não somente argumentativo, mas com provas. Nós vemos ao longo da história a necessidade de se fazer a distinção clara entre pentecostalismo histórico e neopentecostalismo. Então, muitas das vezes, a crítica que se está tecendo, se está construindo, é contra um espantalho chamado neopentecostalismo. Então, agride-se o neopentecostalismo com a intenção de atingir o pentecostalismo histórico, quando na verdade há uma distinção muito clara, principalmente com relação à preocupação para com os fundamentos. Você vê, por exemplo,
produto, né, de um pentecostalismo sério, comprometido com a Sagrada Escritura, com doutrinas muito bem fundamentadas, é a produção de uma obra como essa aqui, Declaração de Fé das Assembleias de Deus, onde você tem os 16 artigos de fé e você tem pelo menos 26 capítulos esclarecendo temas teológicos relevantes para a igreja. Então isso aqui é um posicionamento da igreja muito claro, tá certo? Muito definido, colocado aqui dentro de um texto, né, dentro de uma obra, para mostrar que a igreja tem uma posição teológica com relação a todos esses temas que são fundamentais para a fé. Ok? Então, com o lançamento, né, dessa obra, que veio trazer uma ferramenta de melhor estudo, né, sobre os artigos de fé, você vê uma igreja que de fato está comprometida com a verdade do Evangelho, uma igreja que tem sim uma teologia muito bem definida e que fundamenta essa teologia sobre textos bíblicos cuja exegese é séria, é uma exegese pautada aí pelo histórico gramatical, ok? Priorizando uma leitura literal sobre o texto sagrado, a partir de um pressuposto de que a Bíblia é inerrante, é infalível, é teopneusto, é divinamente inspirada, certo? Então a teologia está aí, está bem definida, e a igreja lida com esses aspectos teológicos já desde muito cedo na sua história, como eu vou mostrar aqui algum conteúdo histórico básico para a gente ver que essa questão teológica na Assembleia de Deus não é brincadeira, tá certo? Não é coisa de ontem, é de fato algo que faz parte da vida da igreja, da história da igreja, ok? O pentecostalismo, de modo geral, na Assembleia de Deus especificamente, que é a igreja onde nós estamos inseridos. Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estamos aqui no setor 34, tá? Então nós temos, a partir daquilo que temos visto, temos vivido, aquilo que temos lido, sabemos que a igreja sim tem um compromisso com uma teologia séria, uma teologia bíblica, tá? Então, alguém comentou certa vez que o pentecostalismo é um movimento à procura de teologia. É um equívoco, como se não estivesse ela radicada à interpretação bíblica e à doutrina cristã, como eu mostrei, né? Uma seriedade para com a interpretação bíblica, uma exegese, uma hermenêutica correta, certo? E documentos de fé que mostram o seu comprometimento. Outro que eu quero mostrar aqui, eu quero apresentar, você tem, por exemplo, personagens históricos importantes da igreja que já desde cedo nos premiaram aí com importantes estudos. Por exemplo, Eurico Bergsten, tá certo? Na teologia sistemática. Se você analisar a sua teologia sistemática, você vai ver uma obra, tá certo, de cunho teológico sério, comprometido com a verdade das Sagradas Escrituras e que traz esclarecimentos importantíssimos, tá certo? Que traz esclarecimentos extraordinários da Sagrada Escritura. Então temos aqui a teologia sistemática de Eurico Bergsten e depois eu trago outras. Vou mostrando aqui conforme a gente vai trabalhando com esse conteúdo da teologia sistemática de Stanley. A gente vai apresentando também outros livros que demonstram para nós essa preocupação, que demonstram para nós esse empenho com o estudo das Sagradas Escrituras e com a sua correta exposição em conformidade com a doutrina bíblica, ok? E a doutrina, né, como estamos vendo aqui, é a doutrina cristã. As pesquisas sobre o desenvolvimento histórico e teológico das crenças pentecostais têm revelado, contudo, uma tradição teológica bem elaborada. Essa é a defesa, né? Então nós temos uma teologia, tá certo? Uma tradição teológica, conforme colocado aqui no texto, bem elaborada, séria, ok? Comprometida com uma exegese séria, correta das Sagradas Escrituras e que não é de ontem e que já tem uma tradição, de fato já vem a longa data sendo produzida, sendo trabalhada, sendo investigada, sendo analisada e entregue, comunicada ao povo através das pregações, através dos ensinos, da escola bíblica dominical, que é algo extraordinário, é um mover extraordinário na igreja Assembleia de Deus, na igreja séria, pentecostal, tradicional, que eu tenho honra de fazer parte, né? Movimento esse que eu me orgulho de fazer parte. Temos aí então as crenças, né, conforme colocado aqui, as pesquisas sobre o desenvolvimento histórico e teológico das crenças pentecostais têm revelado, contudo, uma tradição teológica bem elaborada. O pentecostalismo
conquanto possua muita coisa em comum com outras denominações evangélicas, apresenta um vívido testemunho da obra do Espírito Santo na vida e na missão da igreja, e talvez aqui seja um ponto de distinção entre outras linhas interpretativas, outras tradições, que também são sérias, que também são comprometidas com a verdade das Sagradas Escrituras, mas que lançam um olhar um tanto diferenciado em relação à obra do Espírito Santo. Você tem, por exemplo, igrejas sérias, igrejas importantes, doutrinariamente fortes, mas que não são continuistas em relação às obras do Espírito Santo. São chamados cessacionistas, que mesmo votando muita seriedade para com o estudo bíblico, tá certo? Se dedicando muito no estudo bíblico, eles entendem que a dinâmica da obra do Espírito Santo, das suas manifestações, do seu poder, das manifestações de cura, de profecia, de revelação, dos dons de modo geral, conforme apresentado na Sagrada Escritura, tiveram uma época na história, principalmente no começo da expansão do cristianismo, e que uma vez a Sagrada Escritura estando pronta, né, os textos estando reunidos, colecionados naquilo que veio a se chamar Bíblia, né, Bíblia Sagrada, a partir da nomenclatura adotada por Crisóstomo, por volta aí em 300 e 400 da era cristã. Então, uma vez que a Bíblia Sagrada estava constituída, não haviam mais necessidade dos dons. Então, eles fazem essa conjectura. Todavia, não há texto para uma fundamentação desse parecer. Então, nós temos essa possibilidade colocada por eles enxergam dessa maneira, os cessacionistas. Podemos dizer que doutrinariamente são sérios, né, são comprometidos com a Sagrada Escritura, com a seriedade, né, da doutrina. Todavia, fazem certas colocações que não gozam de fundamentação bíblica, como, por exemplo, essa da possibilidade do cessacionismo, de que a obra do Espírito Santo cessou quando a Escritura Sagrada estava bem disponível, já havia sido bastante difundida. Então, um ponto de divergência será não a questão da seriedade para com a Sagrada Escritura e para com a doutrina bíblica, mas sim uma diferença no sentido de que a igreja, o movimento pentecostal, além de levar a sério a doutrina, a Bíblia Sagrada, a pregação, o ensino, ele também crê, tá certo? Ele também vive, também pratica de modo bastante atual o mover do Espírito Santo. Se entrega, né, como instrumento do Espírito Santo para ser usado em profecia, para ser usado por meio do poder do Espírito para trazer cura, trazer restauração da saúde à vida das pessoas, da mesma forma como também se entrega ao Espírito Santo para ser veículo de comunicação da verdade das Sagradas Escrituras. Tanto a pregação bíblica, quanto o exame sobre a Sagrada Escritura, produzindo uma teologia saudável. Então, as duas coisas caminham junto. Tanto a inspiração, por crer que o Espírito Santo é atuante, e os dons estão presentes até hoje, ok? Bem como a seriedade para com a pregação e o estudo e o ensino das Sagradas Escrituras. Então, esse talvez seja um ponto de distinção do pentecostalismo para com outros movimentos, tá? Tendo como ponto de partida o panorama histórico do pentecostalismo, este capítulo focaliza o crescimento da teologia das Assembleias de Deus desde a sua fundação e organização em 1914 nos Estados Unidos, né, a origem da Assembleia de Deus em solo norte-americano, quando você tem a situação dos dois missionários que partiram vindo para cá depois de um grande movimento pentecostal nos Estados Unidos, ok? Com Durham, na Califórnia, se não me engano, e partindo eles para a missão em Belém do Pará, posteriormente, né, sendo abrigados numa igreja batista, começando a pregar, nunca tendo escondido de ninguém esse seu viés pentecostal, mas devido a embates teológicos terem sido expulsos da igreja batista local, junto com alguns membros que aderiram também à mensagem pentecostal, fundando a missão de fé apostólica, posteriormente sendo informados da fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, expondo para a igreja então esse desejo por adotar a mesma nomenclatura, tornando-se então a Assembleia de Deus no Brasil,
para que pudesse deixar muito claro que está seguindo no mesmo viés teológico, no mesmo viés espiritual daquela igreja que também havia sido fundada nos Estados Unidos, ok? Então temos uma Assembleia de Deus nos Estados Unidos, posteriormente uma Assembleia de Deus também no Brasil. Estaremos analisando aqui o contexto nacional e vendo a seriedade com que os irmãos aqui da Assembleia de Deus no Brasil têm tratado a questão do ensino bíblico e da teologia desde os primórdios. Os fatores considerados neste estudo incluem os alvos principais, as pessoas que mais influenciaram na elaboração da doutrina, a literatura e os vários meios empregados na preservação da teologia, ok? Então, maravilhoso, já temos visto aí, né, a posição de Stanley M. Orton nessas primeiras linhas aí de sua importante obra. E aqui eu quero compartilhar também com você um pouco do estudo voltado aqui para a Assembleia de Deus no Brasil, né, e como ela tem lidado com essa questão do estudo das Sagradas Escrituras já desde cedo, demonstrando toda a sua seriedade, demonstrando toda a sua preocupação na transmissão da verdade das Sagradas Escrituras de maneira fundamentada, de maneira séria, comprometida com a verdade das Sagradas Escrituras, ok? Então, vamos lá, só para você visualizar aqui a tela do computador. Temos então aqui esse breve estudo, certo? Esse estudo resumido, somente para termos aqui algumas informações. Primeira Escola Bíblica Dominical. Primeira Escola Bíblica Dominical. Na casa de José Batista Carvalho, em Belém, onde a obra foi iniciada aqui no Brasil. Em agosto de 1911 começaram a ser realizadas aulas de estudos da Palavra de Deus e em 1919 passa a ser publicado um suplemento chamado Estudos Dominicais no jornal Boa Semente. Em 4 de março e 4 de abril de 1922, o pastor Samuel Nistron realizou os primeiros estudos bíblicos para pastores. Então, veja só, né, a dinâmica, veja só a sequência de trabalhos relacionados sempre ao estudo, ao ensino, ok? A fundamentação bíblica para que os líderes desde cedo pudessem trabalhar de forma muito comprometida com a verdade das Sagradas Escrituras. Agosto de 1911, aulas realizadas, tá certo? Começam já a realizar aulas da Palavra de Deus. Em 1919, publicado um suplemento, Escolas Dominicais, no jornal Boa Semente. 4 de abril de 1922, pastor Samuel Nistron, agora com estudos bíblicos direcionados para os pastores. 26 de novembro a 3 de dezembro de 1939 foi realizada no Rio de Janeiro a primeira Semana Bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. Em 1930 foi lançada pela CPAD a primeira revista comentada para jovens e adultos, chamada Lições Bíblicas. E em 1943 a CPAD lançou a primeira revista para crianças, cujos autores eram Nair Soares e Cacilda de Brito, ok? Temos aí essas informações fundamentais para entendermos o envolvimento desde cedo das Assembleias de Deus com o ensino, de forma bastante séria, bastante comprometida. Agora eu quero trazer outros dados aqui, somente para concluirmos, ok? Alguns outros dados complementares aqui, somente para concluirmos nossa apresentação, que vai ser bem resumida nesse momento. Depois damos sequência, trazendo outras informações relevantes. Nessa foto você vê, a partir de 1922, com a preocupação com o desenvolvimento bíblico doutrinário de seus obreiros, a Assembleia de Deus começaram a promover escolas bíblicas de obreiros, ok? A partir da década de 30, chegaram os primeiros missionários enviados pela Assembleia de Deus norte-americanas. Dentre os maiores destaques estão Orlando e Ethel Boyer. Esse Orlando Boyer, um homem enviado da parte de Deus para nos enriquecer, para de fato trazer importantes conteúdos
que até hoje alimentam gerações de homens e mulheres que servem a Deus com fidelidade. Estou aqui com ela nas mãos, a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer. Pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, aqui lançado pela editora Vida, ok? Então temos aqui a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer. Além disso, tem o comentário chamado Espada Cortante. Orlando e Ethel Boyer, 1936. N. Lawrence Ellis Olson, 1938. John Peter Colenda, inclusive o Instituto IBAD associado a ele, ok? O Instituto IBAD, importantíssimo. 1939. Benhard Johnson e família, 1958. João Colenda e Lemos, João Colenda Lemos e Ruth Doris Lemos, 1951. E Benhard Johnson Jr., 1957. Então temos aí importantes personagens. Aí esse periódico, né, Boa Semente, estudos dominicais, Boa Semente, você pode ver aí um exemplar dele. Lições bíblicas para as escolas dominicais, primeiro semestre, de janeiro a junho de 1954. Aqui um exemplar atual, né, que tem a honra de estar ministrando na Igreja Assembleia de Deus em Vila Madalena aos domingos. Lições bíblicas, professor, adultos, terceiro trimestre de 2022. Ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Maravilhoso nosso texto aqui de escola bíblica dominical, demonstrando a seriedade com que lidamos, né, com a obra de Deus. Os missionários e pastores nacionais se preocuparam desde os primeiros dias da igreja com a escola dominical e começaram a provê-la com a literatura necessária por meio de lições nos primeiros periódicos e com as revistas Lições Bíblicas a partir de 1930, ok? Aqui temos a harpa cristã, né, que já está para mais de 500 hinos, né, que estão na harpa cristã. A partir de 1922 começou a circular o inário oficial Harpa Cristã, um instrumento por meio do qual a hinologia pentecostal consolidou-se em todo o país. Pastores nacionais e missionários suecos realizaram pela primeira vez a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, no ano de 1930, na Assembleia de Deus de Natal, Rio Grande do Norte. O Mensageiro da Paz, órgão das Assembleias de Deus do Brasil. Em 1930 começou a circular o Mensageiro da Paz, jornal oficial das Assembleias de Deus no Brasil. A grande concentração pentecostal no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, em 1961, foi o ponto alto das comemorações do cinquentenário das Assembleias de Deus no Brasil. Aqui temos o prédio sede da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil, CGADB, no Rio de Janeiro, onde se reúne a liderança nacional da denominação. Aqui importantes nomes da Assembleia de Deus, aqui o pastor José Wellington Bezerra da Costa, né, cuja presidência agora é de seu filho. E temos aqui a Casa Publicadora, prédio sede da Casa Publicadora das Assembleias de Deus em Bangu, Rio de Janeiro, editora fundada em 1940, marco da grandeza do Ministério da Literatura e de outras atividades fundamentais para o crescimento das Assembleias de Deus no Brasil e no mundo, isso para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando é levantada essa questão de que o pentecostalismo é um movimento à procura de sua teologia, ou à procura de uma teologia, vemos todo o erro dessa afirmação, como de fato o pentecostalismo está sim fundamentado numa exegese das Sagradas Escrituras, que produz uma hermenêutica comprometida com a verdade destas mesmas Sagradas Escrituras, comprometidas com a correta exposição, a correta afirmação do texto bíblico e a produção então de uma declaração de fé, a produção de uma teologia que esteja embasada nas Sagradas Escrituras e que a exponha com toda fidelidade a todos aqueles que estão envolvidos, né, nesta obra, todos aqueles que participam, que estão integrados nesta igreja. Então vemos aí desde cedo, tanto lideranças como todos os irmãos que estão envolvidos, um comprometimento desde cedo com o estudo, tá certo? Com a análise e com a exposição das Sagradas Escrituras. Temos aí Stanley M. Orton, nas suas primeiras páginas, a exposição, né,
questões e a defesa de que de fato o movimento pentecostal é um movimento comprometido com a Sagrada Escritura, sua exegese, sua análise e sua correta exposição, tá ok? Muito obrigado, continue conosco, estaremos trazendo outros conteúdos aqui da teologia sistemática pentecostal e corroborando com outras informações, tá certo? Que Deus continue te abençoando, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. E não se esqueça de assinar o canal, tá certo? Você tem lá o botão para assinar, para se tornar membro, tá certo? Tornando-se membro, você tem acesso aos vídeos onde estarei fazendo a leitura, a exposição do material, comentário histórico-cultural das Sagradas Escrituras, Antigo Testamento, o Livro dos Juízes, posteriormente Novo Testamento, ok? Muito obrigado.